Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para gravar mais umas dicas de português, né? Ainda mais agora, que as crianças estão em casa, às vezes os pais querem tirar alguma dúvida, então sempre é bom, né, meus amores? Deixa eu falar. Parece assim, né? Pelo comércio que as coisas estão normalizando, estão abrindo comércio, abrindo praias, abrindo tudo. Mas vamos ter cuidado, porque não está normalizado. Nós sabemos disso, né? Então vamos sair o mínimo possível, vamos usar máscara, tá bom, meus amores? E outra coisa, inscrevam-se no canal, deem like, tá legal? Então vamos começar pela nossa dicasinha, né? Olha, semana passada eu falei para vocês de hipérbato. Hipérbato, que é a inversão da ordem natural. Eu até dei o exemplo do hino nacional, né, que é invertido e tal. Então chama-se hipérbato. Agora nós temos o hipérbole, que é a figura do exagero. Quando você fala, comi um boi inteiro, ninguém come um boi inteiro. Chorei um rio de lágrimas, já repeti 1 milhão de vezes. Isso chama-se hipérbole. Ó. Então, meus amores, hipérbato, a inversão natural da palavra, da poesia, né? Hipérbole é a figura do exagero. Dá para não confundir, porque em concurso, né? Eles fazem geralmente para a pessoa confundir, né? Eu falei de antítese, que é a contradição, né? Que eu falei. Eu que sou cego, mas peço luzes, é uma contradição, certo? Mas nós temos o paradoxo, que é a reunião de ideias contraditórias com aparência de mentira. Por que com aparência de mentira? Porque é muito elaborada, né? Mais poemas, para essas coisas, então chama-se paradoxo. Antítese é a contradição e o paradoxo é uma coisa mais elaborada. Certo? Olha, rio de neve em fogo convertido. Incêndio de mares, de água disfarçada. Então aí não é antítese, aí é paradoxo. E antítese, eu que sou cego, mas peço luzes. E paradoxo, quando é uma coisa mais elaborada, rio de neve em fogo convertido. Certo, meus amores? Então tá. Olha, as pessoas me pediram para falar sobre plural substantivo. Eu já tinha falado em algumas coisas, mas agora com as crianças em casa, então tem dúvida, né? Então vamos lá. Eu vou falar o plural substantivo, os substantivos terminados em vogal, de tom oral e N, fazem plural só acrescentando S, certo? Por exemplo, pai é um ditongo oral, né? Pai. Então eu boto S, pais. Rua, eu boto S, ruas. Chapéu, chapéus. Mãe, mãe. Tem pessoas que falam que chapéu é chapéus, não é? Quando termina em vogal, é só acrescentar o S. Certo, meus amores? E o substantivo terminado em L, tira-se o L e acrescenta o I e o S. Anel, anéis. Papel, papéis. Pastel, pastéis. É só tirar o L e acrescentar o I e o S. O substantivo terminado em vogal, né, de tongo, a gente só acrescenta o S. Certo? E o terminado em L, tira-se o L e acrescenta o I e o S. Anel, anéis. Certo? Então é chapéu, chapéus, porque é uma vogal, eu boto só o S. Certo, meus amores? E eu tenho o substantivo composto. Tem várias regras, eu vou falar só de uma para não ficar. Quando eu falo sapato marrom café. O marrom café é a cor do sapato. Então não preciso falar sapatos marrons cafés. Não. Eu falo assim, sapatos, que é o plural, marrom café. Blusa amarelo ouro. Blusas amarelo ouro. Porque o amarelo ouro é uma especificação, né? É uma cor da blusa. Certo? Agora se eu falar menina surda muda. É diferente, porque não é uma especificação, aí é uma consequência da criança, né? Então eu vou falar meninas surdas mudas. Certo, meus amores? Então deixa eu falar. Eu falei pra vocês que eu ia falar das conjunções, né? Porque eu já falei das orações subordinadas, substantiva, adverbial, né? Objetiva direta, falei de todas elas, né? E eu já tinha falado das orações coordenadas, mas me pediram para falar de novo porque estão com dúvida, né? Então, as orações coordenadas, elas não dependem de uma oração principal. É como uma oração absoluta. Não depende de uma oração principal. São as orações coordenadas. Certo? Por exemplo, bati na porta.
não dependem de uma oração principal, certo? E as orações coordenadas, elas se dividem em duas, que é assindéticas e sindéticas. As assindéticas, por isso que se fala oração coordenada assindética. Não precisa de conectivo para ligar-se uma a outra. Bati na porta. Não precisa de conjunção. Né? Agora, a sindética, ela liga-se uma a outra por meio das conjunções. Bati na porta, mas é uma conjunção adversativa, ninguém atendeu. Aí é uma oração coordenada sindética. Coordenativa sindética, certo? Então, o que é conjunção? Já falei, mas vamos falar de novo, né? Porque conjunção é uma palavra invariável que ligam duas orações por meio das conjunções, certo? Conjunção é uma palavra que é relacionada a dois termos de uma oração. Certo, meus amores? Então, nós temos orações coordenativas, né? Coordenadas adversativas, que são mas, contudo, todavia, entretanto, porém, são orações coordenadas adversativas. Certo? Saiu cedo, mas chegou tarde. Estudou, entretanto não aprendeu, né? Então, são orações coordenativas adversativas. Certo, meus amores? Nós temos as condições coordenadas aditivas. Quem, não, brincou e dançou, nem sobe, nem desce. São orações coordenadas aditivas. Não, certo? Nós temos as orações coordenadas alternativas. O sobe, o desce, ou ora. São orações coordenadas. Comeu e bebeu até cair. É uma oração coordenada alternativa, né? Orações coordenadas conclusivas. Estudou bastante, logo conseguiu passar. Certo? Então são conclusivas. Logo, portanto, são conclusivas. Depois eu vou dar mais um pouquinho, né? Porque outra coisa que eu já dei, mas que me pediram de novo, porque tem muita gente com dúvida nessa época, são os porquês. É uma coisa meio... Então vamos lá. Olha, quando tem um porquê separado, com um acentozinho no final, é interrogativo. Toda vez que tiver quando você fizer uma pergunta no final, não veio a aula por quê. Aí esse porquê é separado com um acento. Olha. Agora, o porquê separado, na frente é o motivo. Não sabemos o motivo, mas geralmente esse porquê separado, ele usa mais para pergunta no começo da frase. Por que você não foi à aula ontem? Então, esse porquê, ele é separado no começo da frase, certo? Agora, o porquê com um acento junto. Olha, vamos voltar aqui um pouquinho. Porquê separado é o motivo, não sabemos, mas ele não é muito usado para isso, não. Ele é mais usado para interrogação no começo da frase. Por que você não foi à aula hoje? Por que você não falou comigo? Esse porquê é separado, certo? Agora, o porquê, quando é um interrogativo no final da frase, ele também é separado. Mas ele tem um acento. Não veio a aula por quê? Aí ele tem um acento. Entendeu, meus amores? O porquê separado é a pergunta no começo e o porquê separado com acento é no final. Esse é meio, né? Agora, o porquê junto com acento é um motivo. Não houve aula porque o professor falou. Não entendi o porquê da briga. Esse porquê, ele vem sempre com o, no artigo o. Ele vem sempre com um artigo. Porquê, motivo, quando na frente vem um artigo. Não entendi o porquê da briga. Aí é um porquê junto com acento. Não houve aula porque o professor faltou. Certo? É um porquê junto com um acento. Com um acento. Aqui tá assim. Certo? Agora, o porquê junto sem acento é uma conjugação explicativa. Não saí com você porque estava de castigo. Aí é um porquê junto. É o mais usado em porquês, né? É mais porque sempre a pessoa pergunta que tem uma resposta. Então, é esse porquê junto sem acento. Não saí porque você, não fui à aula porque estava doente. Todos esses porquê é junto sem acento. Certo, meus amores? Então, vamos recapitular um pouquinho mais o porquê, porque o porquê é meio complicado. Porquê junto sem acento é uma conjunção explicativa, né? Não saí com você porque estava doente. Não fui à aula porque estava de castigo, uma coisa assim. Então, esse porquê é sempre junto sem acento. Porque com um acento no começo da frase é o motivo. Não entendi o porquê da briga. Tem sempre o artigo.
Quando estiver sempre o artigo é um porquê, junto com a cena. Não houve aula porque o professor não veio. Então é um porquê junto com a cena. O porquê separado com interrogação no final é uma pergunta no final da frase. Não veio a aula porque é um porquê separado com um sinal. E o porquê separado sem sinal é um motivo que quase não se usa, é mais uma pergunta no começo da frase. Por que você não saiu ontem? Aí é um porquê separado. Certo, meus amores? Então eu acho que dá dando para entender legal. Então eu não vou, tá vendo? Eu não vou me estender muito, porque fica muito complicado. Era só essas coisas as dicasinhas, sabe? Agora eu vou, para encerrar, como sempre, né? Eu vou falar de José de Alencar, romancista brasileiro, né? Ele nasceu 7 anos após a proclamação da República, ó. Ele foi o principal representante do romance indianista. Ele levou muito o índio, né? Botou o índio como um herói, né? É uma fantasia legal, né? Que nós sabemos que não é nada disso. O índio foi massacrado, mas José de Alencar, na sua genialidade, ele botou o índio como herói. Quem não conhece Iracema, Lagos de Mel, né? Iracema da tribo de Tabajara, filha do chefe Araquém. Foi um livro muito comentado, muito lindo, né? E o Guarani, Birajara, são esses romances que foram indianistas. José Alencar, que fez muito sucesso. Ele fez romance histórico, A Minas de Prata e As Guerras de Mascate, mas não teve muito sucesso. Agora, outra coisa também que levantou muito, que fez muito sucesso com José Alencar, foi o romance urbano. Ele fazia justamente na época da corte, né, que foi na época, ele fazia uma crítica aos costumes sociais da época, a vida na corte no Rio de Janeiro. E as aventuras perfis das mulheres idealizadas, a mulher como heroína, né? Ele fazia muito a mulher como heroína, a parte da Gacela, Lucília, senhora. Nossa senhora, quem não conhece? Quem não queria ser a senhora, né? Altiva, deu a volta por cima. E esse era José de Alencar. Então, meus amores, pesquisem José de Alencar, que vocês vão gostar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.